Tá, vou iniciar aqui então a nossa modelagem do body, levando em consideração que a gente vai fazer numa malha. Ó, então eu tenho um busto de 88 dividido por 4, minha medida de quarta parte seria 22, eu vou tirar 1,5, tá? Vou tirar aqui 1,5 cm, vou fazer aqui uma linha de 22,5, vou dar aqui uma distância só para não começar na borda do papel. Então essa largura que eu vou colocar aqui, essa medida reduzida, que no caso 20,5. A altura da cintura, né, que vai do ponto mais alto do ombro até a cintura certinha, que é 40, porém eu vou colocar 39, vou reduzir um pouquinho na altura também, para compensar a elasticidade. Vou colocar 22 centímetros de altura de decote. Vou localizar então, eu vou colocar a alcinha, tá? A alcinha de rolotê. Então eu vou localizar altura e separação de busto. Então eu tenho uma altura de 25 e uma separação de busto de 9 centímetros, né? Que é a distância entre um mamilo e outro. Você usa metade desse valor, você encontra bem o bico do peito. Eu tenho um raio de busto de 8 centímetros, ou seja, a distância aqui, ó, do centro para fora, para cá, é onde está localizado o meu seio. Aqui nessa bolinha é o ápice, né? Então, ó, aqui está o meu busto. Isso vai me ajudar a visualizar como que a minha peça vai ficar, ó. Então, eu tenho o volume de busto aqui, isso é importante, para você localizar decote e cabo. Então eu sei que meu peito ele vai ficar um pouquinho para fora aqui nesse início e talvez um pouquinho aqui na lateral também. E esse meio aqui vai me indicar onde vai ficar a minha alça, tá? Então eu vou fazer um decote meio que reto. Nessa linha aqui central, na horizontal, que é na linha do centro do busto, aqui para a lateral, cerca de 3 centímetros acima, eu vou localizar a minha cava. Então, eu subi 3 centímetros, tá? E aí, aqui, eu já posso visualizar o meu decote. Não vai dar para ser reto, ele vai ficar levemente inclinado. Assim, uma ondinha, né? Porque esse aqui tá um pouquinho mais alto do que esse ponto. Mas esse aqui já é o meu decote e aqui vai entrar a minha alça, tá? Porque ela vem mais ou menos na direção do meu ombro, do centro do ombro. A minha cava ela vai ficar retinha mesmo e eu vou ajustar minha cintura. Eu tenho aqui a minha medida de cintura que eu também vou reduzir, então 70 dividido por 4 menos 1,5. Eu vou colocar a medida que deu aqui e fecho o lateral. Pode ser numa reta ou numa leve curva. Aqui eu vou deixar marcado, mais ou menos essa área, aqui no forro eu vou colocar um bojo. Tá? Porque a malha é muito fininha, né? Se não colocar um bojo, chapa. E eu posso, inclusive, colocar uma pence aqui, tá? E costurar. Fica a seu critério. Eu já vi bodies com pence aqui. Como que eu acho que eu vou fazer isso para deixar meu body mais bonitinho. Então, ó, bem nesse centro aqui, eu tenho o centro da pence, né? Aqui tá o ápice. Aqui mesmo a gente localiza o centro da pence. O que eu vou fazer para deixar esse meu bojo mais bonitinho? Ou eu coloco uma pence aqui, ou eu faço um recorte. Acho que eu vou fazer um recorte, né? Porque a malha com pence eu não acho muito legal. Então, ó, como esse decote aqui ele tá bem amplo, provavelmente ele vai ficar frouxo. Então eu vou tirar 1 centímetro de cada lado e já consigo fazer um recorte aqui, tá? Para o encaixe de busto, ó. E aí esse recorte, ele vai ficar com as curvas assim, ó, para fora, ó. As curvas vão ficar assim. Então, ó. Eu venho encontrando essa linha do meio e aí eu vou costurar. E aí eu elimino esse meio aqui, tá? E faço esse recorte. Uma outra forma de você deixar essa peça ainda mais ajustada é não colocar margem de costura, que é o que eu vou fazer. Não vou colocar margem de costura. Se você for colocar, coloca meio centímetro só, né? Mas eu não vou colocar não, eu só vou colocar margem de costura aqui em cima, porque provavelmente eu vou passar um elástico. Então, ó, vou botar 1 centímetro aqui para poder encaixar um elástico aqui. Mas aí eu vou precisar virar para poder cortar aqui. Feito isso, ó, tudo isso aqui meu já foi eliminado. Eu vou fazer aqui a altura do meu quadril. Então eu tenho aqui, ó, no final do retângulo, tá? A altura de quadril, pela lateral do corpo, pela lateral da cintura, até a parte mais avantajada do seu quadril. Eu tenho bastante, ó, eu tenho 27. Na tabela, normalmente gira em torno de 20 centímetros, eu tenho 27.
Então eu vou estender esse retângulo aqui pra gente começar a fazer o body. Ok? Aqui nessa linha eu vou colocar a largura de quadril. Então você vai pegar a quarta parte do quadril. Total do quadril dividido por 4. Eu vou tirar 2 centímetros nessa circunferência. Aí eu tiro 2. E vou colocar aqui. Aí eu vou ligar com uma régua curva da cintura, na verdade dessa cintura já finalizada, ó, até o quadril, tá? Se fizer um ângulo muito pontudo igual tá aqui, ó, a gente dá uma suavizada, tá? Feito isso agora, ó, aqui é o meu centro-frente. Aqui eu vou descer a altura do que vai ser o fundo da calcinha, tá? Então você vai descer a altura de gancho. Eu tenho aqui, ó, eu tenho uma altura de gancho e eu vou colocar menos 1 centímetro. Então você vai medir essa altura de gancho desde aqui da cintura alta, tá? Eu tenho 34 centímetros de altura de gancho e a medida de gancho ela é tirada sentada numa superfície plana, como tá aí na foto, ó, pela lateral do corpo, da cintura até o assento. E aí eu vou tirar 1 centímetro aqui de desconto da elasticidade. Esse fundo, gente, tem que tomar cuidado, tá? Eu já trabalhei com 4 centímetros, mas eu vou trabalhar aqui com 3,5. E aí, para ter uma linha de referência, o que eu faço? Eu digo aqui, olha, vou fechar essa linha aqui de gancho, mas eu vou pontilhar, só para você entender que ela é uma linha de apoio. Mas a minha medida de fundilho é aqui. Vou fechar aqui, ó, e vou pontilhar desse final aqui do gancho até aqui, o início da cintura. Eu vou determinar quanto que eu vou querer de lateral para esse body. Bom, como é uma peça que vai ficar interna, eu prefiro que ele fique grandinho, tá? Eu vou fazer aqui com 16 centímetros da cintura para baixo. Então eu vou marcar aqui em 16 centímetros nessa linha de quadril, tá? Não é mais no retângulo inicial, não. Aí daqui eu vou ligar aqui, ó. Aí como eu já defini o meu fundilho, eu vou ligar para essa linha me servir de apoio, ó, de onde eu defini minha lateral. Mas o ponto que eu preciso mesmo é essa interseção aqui dessas duas linhas. Aqui eu vou fazer a parte mais profunda da minha cava. Então aqui eu vou colocar 2,5 centímetros. Você pode aprofundar mais, tá? Mas caso você ache que tá bom, eu prefiro que você comece com uma medida mais, né, maiorzinha e depois vá tirando caso seja necessário. Então, ó. Tudo isso aqui sai, consegue visualizar aqui, tá? Essa aqui é a minha parte da frente. E a parte das costas, eu só vou determinar uma saída maior aqui, tá? Então eu vou pegar metade dessa saída aqui, ó. Tá vendo? Aqui encontrou a linha, né? Foi meu ponto de referência para subir a cava da frente. Esse espaço aqui eu vou pegar metade dele para fazer o das costas. Só que aqui eu vou fazer um aumento de 2 centímetros para o gancho das costas, porque a parte de trás ela abraça a frente, né? Por conta do volume do bumbum, o gancho das costas é maior e a gente ainda tem o abotoamento embaixo. E vou deixar esse fundo aqui com a mesma medida do da frente, eu só aumentei no comprimento. Então aqui tá finalizado, eu vou fazer alcinhas de rolo T, eu vou cortar essa peça tanto no forro quanto na parte externa. Você pode cortar a peça inteira ou fazer uma costura de união na cintura, fica a seu critério, tá? Se você quiser, você pode fazer algum recorte também, colocar um tule, fazer um jogo aqui de cores, tá? Eu vou destacar para ficar com o molde separado, vou tirar costas aqui. Aqui, costas, centro costas, dobra do tecido, fio reto, cortar uma vez na dobra do tecido. Não vou fazer dobra do tecido não, gente. Eu vou cortar aqui, ó, 2 vezes malha externa, 2 vezes forro. Aqui no centro das costas eu vou entrar 1 centímetro, porque dificilmente, porque senão fica aquele volume de malha fofo no centro das costas e a gente tem essa parte aqui mais funda, né? Então, olha,
Eu vou fazer daqui e vou... Deixa eu encontrar a melhor forma aqui de... Aqui tá bom. Ó, pronto, esse aqui eu vou eliminar da minha parte das costas, porque aí eu tenho um ajuste aí nessa altura da lombar. Aqui eu vou dobrar na linha do molde final, corta a lateral. Agora sim que eu corto a parte de cima, que é a folga do encaixe do elástico, porque forma aquele chanfrinho, né? E se você quiser diminuir, fazer esse aqui mais cavado, fica a seu critério, tá? Na frente eu vou fazer essa união aqui na cintura, porque eu vou fazer o recorte, né? Deixa eu só botar aqui o fio. Aqui é frente, superior, lateral, frente, superior, lateral. Vou cortar essa peça daqui, olha. Dobra do tecido na frente, então vou cortar uma vez na dobra do tecido na malha externa, uma vez na dobra do tecido no forro. Aqui eu tenho 2 vezes malha externa, 2 vezes forro. E aí eu tiro o excesso aqui desse meio, ó. A calcinha eu vou cortar centro-frente, fio reto, eu vou cortar uma vez na dobra na malha externa, uma vez na dobra no forro. Nessa malha aqui. Aqui eu tenho uma malha Energy, ó, ela tem bastante elasticidade, tanto no comprimento quanto na largura. Então a redução que eu fiz na modelagem vai dar certo aqui porque a própria elasticidade vai compensar isso que eu tirei, tá? Então eu vou fazer o corte segundo as indicações da modelagem. Como aqui não é um maiô, não é uma peça que eu vou usar para tomar banho de mar, que vai ser a minha peça principal, eu não vou forrar ela toda, tá? Se fosse um maiô, eu ia forrar todo esse maiô. Só que como é só um body, ele vai ser usado com outra roupa, eu vou fazer só um fundilho pequenininho assim, olha, para colocar aqui embaixo. Vou forrar só a parte, um pedacinho da parte de cima, para poder cobrir o body. Na frente apenas. Então, ó, vou pegar essa malha aqui, que é forro de biquíni que chama, tá? E eu vou colocar as minhas peças aqui só pra eu cortar um pedacinho de cada. Que aí vai ficar um forrinho de um lado, um forrinho do outro. Não preciso nem cortar dobrado não, vou cortar assim. Então, ó, aqui eu tenho costas. Então, só um pedacinho assim pra poder encaixar aqui nesse finalzinho e fazer uma limpezinha e um reforço, né? Eu vou deixar até aqui alfinetado. E na calcinha da frente a mesma coisa, uma pecinha só de cada. Na frente tem que ser dobrado, né? Seguir o mesmo que a peça, um pedacinho de nada. Coisa assim, olha, de 5, 6 centímetros. Aqui na frente. E a parte superior eu vou cortar dupla com a própria malha, porque se eu fizer com forrinho assim, ele pode ficar aparecendo do lado de fora. Então eu vou cortar aqui para ficar duplo e eu conseguir encaixar o bojo e ele ficar escondidinho dentro do forro. Então frente, a parte da frente superior toda, ó, centro e lateral, eu vou cortar 2 vezes na malha principal. Frente e lateral 2 vezes também com tecido dobrado, que eu vou ter 4 partes. A parte de trás eu vou deixar uma peça única, tá? Não vou forrar atrás, porque eu vou passar o elástico e vou rebater na galoneira e você pode rebater no zigue-zague. E aí eu vou fazer aqui as alças. Então é só cortar tirinhas, né? Cortar tiras de 3 centímetros.
Vamos lá, ó. Para a etapa da costura, eu vou unir as partes da frente central com frente lateral, tanto parte externa quanto o forro. Então, é isso aqui, ó. Coloco direito com direito e vou costurar. E essas costuras têm que ser feitas no overlock, senão a costura arrebenta. Aí se você quiser fazer no zigue-zague, porque é pra você e tal, tudo bem. Aí pode. Mas pra vender, não indico, tá? Vou pro overlock, vou fechar alcinhas de rolo T. A peça da calcinha da frente, eu vou unir pela cintura depois que eu fechar a parte superior. É só emendar na cintura. E a parte das costas, eu vou costurar o centro-costas. O forrinho, eu fiz errado, né? Tinha que ter dois. Um para um lado, um para o outro. Aqui, então, as minhas alças. Eu vou revirar. Para essa alça ficar ainda mais firme, eu vou estar utilizando esse elástico aqui, que é um elástico que está sendo muito usado para fazer máscara de proteção. Ele tem 62% de poliéster, 38% elastodieno, tá? Ele é um elástico assim, olha, elástico rolinho, ele é muito macio, então eu vou colocar aqui dentro, porque eu consigo uma alça mais firme, tá? Eu já vi que essa alça está muito grande, eu vou tirar um pedaço dela aqui, só para ter uma base de referência aí para vocês. Eu tô com uma alça de 45 centímetros, e aí é só eu pegar um pouquinho menor do que o elástico, do que a alça, né? Então eu vou botar 39 centímetros, 39, já vou cortar logo dois. Eu passo aqui por dentro, olha, com uma pinça, um grampo, e vou puxar esse elástico aqui pra dentro. Pode ser o elástico comum também, o chatinho, tá? Também não tem problema não. Porque eu deixo essa alça mais tensionada e mais firme. E aí depois eu regulo na hora da prova como que eu quero que fique. Então aqui eu vou deixar a alça reservada. Eu tenho aqui a minha parte superior do forro já montado aqui, ó. Então o meu forro, ele vai ficar no meu corpo nessa posição aqui, ó, de frente pra mim. Essa parte bonita do forro, ela vai ficar de frente pra mim. Pra quando eu olhar a peça por dentro, eu ver a peça limpinha, né? Essa parte aqui vai ficar em contato com a parte externa, é a parte interna da peça, onde eu vou esconder o meu bojo, né? Então, ó, se eu vou usar assim, o meu bojo, ele tem que dar o encaixe aqui, pra eu usar. Então você vai colocar aqui no avesso do seu forrinho o bojo com o volume pra cima, deixando margem pra costura em cima e embaixo. E aí você só vai passar um vai e vem aqui, olha, bem na direção da costura de união, na reta ou no zigue-zague, só pra prender ele aqui, ele não vai ficar solto. Pior coisa é bojo solto dentro da peça. Aqui eu vou mostrar pra vocês, olha, a peça externa já costurada no centro-costas. Aqui a costura de união. A parte da frente eu já uni também, ó. Então aqui tá a parte superior, uni laterais e uni a calcinha. O intuito do meu forrinho é só mesmo esconder o bojo e deixar essa parte da frente mais grossinha, né? Pra não ficar nada transparente. E não tem a necessidade também de usar sutiã, né, pessoal? Então, ó, eu vou colocar aqui, já direito com direito, já vou posicionar aqui. E vou preparar o meu bojo. Pronto, já prendi o meu bojo aqui. Tá presinho aqui na minha parte interna da peça. Então, essa peça aqui, ela vai entrar nessa posição. Vai ficar assim. Vou deixar aqui nessa posição. A parte de trás eu vou colocar aqui, ó, com direito pra cima. E vou colocar direito com direito. Então é assim que a peça vai ficar montada depois, tá? Mas eu posso dar uma embutida aqui nessa parte, né? Então eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Na verdade eu vou colocar o direito do meu forro no avesso da parte das costas. E aí eu vou conseguir embutir esse pedacinho de lateral aqui pra ficar uma limpeza mais bonita dentro. Vou costurar aqui essa lateral todinha, prendendo essas 3 camadas. Depois que eu fechar toda a lateral, eu vou vir com o fundilho e já vou posicionar o fundilho aqui. Lembrando que é um body, então ele vai ter abertura embaixo para colocar botão de pressão. Se você quiser, pode fechar o fundo, também não tem problema nenhum. Então já vou posicionar o meu fundilho aqui, da frente, e vou passar um chuleado para já prender ele aqui na parte das cavas, tá? Eu acho que eu vou dar só uma viradinha aqui na parte de cima pra dentro, só pra ele não ficar com esse corte aqui, tá? Mas também se ficar não tem problema, porque a malha não desfia. E aqui na parte das costas a mesma coisa. Eu uni aqui as duas partes do fundilho, né? Mas eu vou colocar a parte limpinha pra cima. E vou costurar nas cavas das costas. Ó, então fechei aqui. Ó, vou revirar a peça pra gente entender isso aqui, ó. Então aqui é a minha frente que tá forradinha com bojo.
A minha alça vai ficar posicionada aqui, bem no recorte da frente. Eu vou prender junto com o forro para não correr o risco do forro colar lá nas costas e eu costurar errado. Aqui, nesse contorno, eu vou passar um elástico, esticando o elástico para poder passar o elástico aqui em todo o contorno da cava pelo avesso. E depois eu vou bater tudo isso lá na galoneira. Você pode rebater no zigue-zague também. E depois é só marcar a altura da alça e finalizar a peça. Aqui, se você quiser fazer fechado, pela abertura do fundilho, você pode colocar direito com direito e introduzir a peça da frente dentro das costas e aqui por dentro costurar tudo, que ele vai ficar todo fechado. Se você não quiser, você coloca botãozinho de pressão para poder abrir e fechar a peça, tá? Então eu vou fazer essas partes e a gente vai ver o resultado final. Eu vou colocar o meu elástico embaixo, porém eu vou costurar com a minha face do tecido para cima, para o meu overlock, depois que eu rebater, ficar bonitinho aqui dentro da peça. Então eu vou costurando e vou dando leve puxadas no elástico embaixo. Eu vou deixando tensionar ali. Também não exagera, tá? Vai dando leves puxadinhas. O tecido, a malha em cima a gente não estica, é só o elástico embaixo. Então aqui na parte de cima já tá pronto o elástico, depois eu vou só virar isso aqui pra dentro e rebater. Então, para fazer o acabamento do nosso modelo, aqui eu vou estar utilizando a JK W4 da Jack. Então essa aqui é a galoneira que eu vou estar utilizando. Você pode estar fazendo a colocação de viés também, mas eu vou estar utilizando essa daqui para fazer todo o trabalho de rebater esse elástico, tá bom? Aqui eu também consigo controlar a velocidade dessa máquina, tá? Então dá para deixar ela mais lentinha, mais veloz, tudo de acordo aí com a sua capacidade de condução da máquina, até você acostumar e usar a velocidade máxima.